Olá, meus irmãos, uma boa noite a todos. Atendendo mais uma vez à necessidade do isolamento social, estamos aqui para algumas reflexões sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Nos momentos difíceis que estamos experimentando na atualidade, precisamos compreender os mecanismos de funcionamento da vida para que aí possamos fazer as reflexões necessárias para a compreensão desse momento. E os Espíritos nos esclarecem que os vícios e as paixões é uma condição inerente a nós, espíritos imortais, com uma longa trajetória até chegarmos aqui, onde fomos construindo nessa trajetória alguns aspectos que hoje são representados pelas dificuldades que nós estamos experimentando. É comum ouvirmos um ditado muito popular, que a carne é fraca. Costumo falar que não é a carne que é fraca, o espírito é que não tem força de vontade para domar as suas más inclinações e assim superar as suas limitações, a sua condição de espírito ainda rastejando na inferioridade, nas questões mais materiais da vida, que não tem forças para avançar. Dessa forma, nós conseguimos entender que os vícios, que nada mais são do que as nossas dificuldades em nos livrarmos da condição ainda de imperfeitos que somos e damos vazão aos aspectos inferiores que nós ainda abrigamos, nós nos deixamos levar pelos vícios. As paixões nada mais são do que o exagero acerca de uma necessidade, acerca de um sentimento. Essas são reflexões que nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, assim como no Evangelho segundo o Espiritismo. Obras básicas codificadas por Allan Kardec. Temos visto nos dias de hoje, durante esse período de isolamento social, uma necessidade crescente de rompimento desse isolamento adotado pelas autoridades competentes, buscando uma convivência social mais intensa como estamos habituados, esquecendo que esse isolamento nesse momento é necessário para evitarmos uma tragédia social muito grande. Então, vemos muitos dos nossos irmãos rebelando-se ante as medidas adotadas pelas autoridades. Precisamos exercitar a nossa vida social. Sim, há essa necessidade sim, até porque a lei de sociedade faz parte das leis divinas às quais estamos sob o jugo. São as leis sociais, as leis de sociedade, que regulamentam o funcionamento da sociedade como um todo, a estruturação do núcleo familiar. Então, viver socialmente, até porque somos seres gregários por natureza, viver socialmente é importante, faz parte da nossa condição atual. No entanto, quando essa necessidade começa a sair do razoável, forçando uma situação que poderá vir trazer grandes prejuízos, não só pessoais, individuais, mas para a sociedade como um todo, ela deixa de ser apenas uma necessidade. Ela torna-se uma paixão, o exagero a que os espíritos se referem. Então, guardarmos a necessidade
do convívio social é importante, é necessário. Os reencontros familiares, com os amigos, a troca de energias através dos abraços, dos beijos tão comuns na nossa sociedade, nesse momento precisa ser contido momentaneamente para que não haja prejuízos maiores. Forçar o convívio social nesse momento é o exercício da paixão. A paixão enquanto exagero de um sentimento que não foi ajustado à real necessidade. Como falamos, conviver socialmente é extremamente prazeroso, é necessário, mas precisamos também ser responsáveis, porque se nós, ao burlarmos as orientações das autoridades constituídas, nós estaremos entrando em conflito com a lei dos homens. Mas, se persistirmos nessa necessidade exagerada do convívio social e, com isso, trouxermos prejuízos para nossos entes queridos, que podem ser contaminados, que podem vivenciar as consequências que a contaminação traz, podendo levar, inclusive, ao desencarne, nós estamos indo em contradição à lei de sociedade, que diz que devemos sim sermos espíritos fraternos, solidários, mas no momento em que há a necessidade de reclusão, atendamos a esse pedido, atendamos a essa necessidade de reclusão. Todos nós, quando exageramos num sentimento ou numa reação a um sentimento, estamos nos deixando levar pelas paixões inferiores, que, conforme nos esclarece Kardec ao comentário da questão 908 de O Livro dos Espíritos, nos aproxima da animalidade. Tudo que traz prejuízo para o espírito, individualmente, para os espíritos, coletivamente, é a expressão do nosso atraso moral, ainda muito arraigado à nossa condição mais animalizada. Tudo que se aproxima do amor, da fraternidade, da solidariedade, do respeito à vida, mesmo ante as dificuldades, vai nos aproximar da evolução espiritual, da nossa condição de espíritos imortais destinados à perfeição. Então, esse momento que nós estamos vivendo, podemos fazer exatamente essa análise. Alegamos muitas das vezes, precisamos estar juntos, precisamos ir às compras, precisamos ir ao mercado, precisamos ir ao templo religioso, como se isso fosse uma condição fundamental para a manutenção de nossa vida. E não é. Nós, quando exageramos na apresentação das nossas necessidades, estamos demonstrando que ainda somos muito materializados, ainda estamos valorizando em excesso as questões mais materiais da vida. É necessário, sim, a movimentação social, mas com comedimento, com respeito, com tranquilidade. Quando nós atendemos, mesmo trazendo uma certa expectativa negativa, muitos temos percebido nas manifestações sociais, através das mídias sociais, alguns de nossos irmãos entrando em processos depressivos, melancólicos, de tristeza profunda, porque não estão convivendo
em sociedade. Mas todos nós precisamos, em muitos momentos de nossa vida, voltarmos para dentro de nós mesmos, buscando na essência de cada um de nós aquela centelha divina que carregamos conosco, obra viva da bondade de Deus, ao nos criar e colocar em cada um de nós a sua marca, a expressão do seu amor. E é essa centelha que nos impulsiona para alçar voos ao infinito. Todos nós, ao negligenciarmos as nossas virtudes, nós conseguimos aproximar-nos das zonas inferiores da vida. Precisamos então, voltando para dentro de nós mesmos, buscarmos o verdadeiro sentido da vida, o porquê de estarmos aqui, o porquê de a humanidade nesse momento estar passando por esse isolamento que é mundial, não é apenas aqui no âmbito do nosso estado, da nossa cidade. É uma necessidade em todo o planeta Terra. Por quê? Por quais motivos chegamos até aqui precisando isolar-nos? Sabemos, os Espíritos nos esclarecem já há algum tempo, que a humanidade precisaria passar por profundas transformações para sairmos da categoria de um mundo de expiações e provas para um mundo de regeneração. E esse processo não seria um processo tranquilo. As nossas necessidades que nós criamos, muitas das vezes desnecessárias, que quando enveredamos, por exemplo, pela necessidade de viver nas lojas, visitando shopping centers, restaurantes, é muito bom sim. Mas quando exageramos, vivenciamos isso com muita paixão, nós estamos negligenciando o espírito, nós estamos incorporando o espírito consumista de muitas das vezes adquirir o que não é necessário à nossa vida. Mas nós, ainda mergulhados no aspecto mais material de nossa vida, nós criamos necessidades que não são tão necessárias assim. Então, esse momento de isolamento proposto pela Organização Mundial de Saúde como um movimento necessário para diminuir os impactos da contaminação de grande parte da sociedade, é um momento para voltarmos para dentro de nós mesmos e nesse processo de transformação que o mundo está passando e que nós precisamos passar também, porque não conseguiremos atingir um mundo de regeneração se nós não transformarmos. E o momento para nós crescermos, nós compreendermos esse momento difícil é exatamente no momento do isolamento, no convívio com aqueles familiares, entes queridos mais próximos no nosso núcleo familiar, abrindo mão, muitas das vezes, de um convívio mais amplo, com amigos, com outros familiares mais distantes, mas temos também recursos tecnológicos que podem nos aproximar. Então, meus irmãos, não façamos uso desse velho conceito de que a carne é fraca. Não é a carne que é fraca, porque a carne não produz vício, não produz virtude nenhuma. O espírito é quem contagia, é quem dirige o nosso corpo carnal. Então, se o espírito não tem uma vontade forte, não tem consciência do seu papel enquanto espírito imortal, claro que o corpo físico vai reproduzir, vai ser a expressão dessa falta de força de vontade do espírito. Então, meus irmãos, nossos vícios, nossas paixões precisam ser avaliados nesse momento. Os nossos vícios, como falamos, são necessários sim.
digo, não são necessários, mas são inerentes à nossa condição de espíritos imperfeitos ainda. Mas a vivência desses vícios ou a sua transmutação em virtudes cabe única e exclusivamente a todos nós. Não precisamos estar aqui, ali ou em outro local, em outro lugar, no templo religioso, para comungarmos dos ideais do Cristo. Não precisamos estar juntos, não precisamos dessa proximidade. Até porque o próprio Cristo falou: o reino de Deus não está ali ou acolá. Ele está dentro de cada um de nós. E que a expressão do reino de Deus, então, nesse momento de nossa vida, possa nos fazer compreender a necessidade de mantermos respeito às orientações das autoridades, possamos sufocar esse nosso vício de sairmos, de estarmos muito na rua, de abandonar muitas das vezes nosso lar, nossa família, para uma convivência mais exterior ao nosso lar, à nossa família, por assim dizer. Possamos então ter esse momento de quietude, de aprendermos a olhar dentro de nós mesmos, aprendermos a conviver, a olhar para o ente querido que nos acompanha nesse momento e juntos, irmanados no mesmo ideal do amor em Cristo, vivenciarmos os seus ensinamentos, compreendendo que as paixões, o exagero dos sentimentos e ações cabe única e exclusivamente a nós, espíritos em trajetória rumo à perfeição, sufocarmos os aspectos ainda inferiores que carregamos, contando sempre com a vontade, com a boa vontade de nosso Mestre Jesus, dos Espíritos amigos, a nos conduzirem pelas veredas que devemos trilhar rumo à ascensão, em direção ao nosso Pai Celestial, Deus, Supremo Criador de todas as coisas, que possamos ser instrumentos de disseminação, de paz e de amor. Que Jesus nos abençoe.